Boa noite a todos. Espero e desejo que estejam bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a contribuição. Dentro desse processo, os guias já conduziram que hoje ia ter data show. Eu estava vindo e pensando, falei, gente, eu queria compartilhar um texto para a gente poder refletir em cima dele. E aí chegando aqui, ele comentou comigo, você vai usar o data show? Na hora que eu cheguei, eu procurei e falei, acho que não vai ter como. E ele perguntou, eu achei tão interessante, eu falei assim, então a gente vai compartilhar. Se não der para compartilhar na imagem, a gente vai ler o texto, poder compartilhar a reflexão dele também. De qualquer forma, hoje, quando a gente vai trabalhar o tema contribuição, muitas vezes a gente associa aquele processo de que eu tenho que ter alguma coisa para poder doar. E às vezes a gente associa essa ideia de contribuição com alguma coisa de cunho material. Então, eu tenho que dar alguma coisa para a pessoa, eu tenho que tirar ali daquele meu recurso físico algum item. Mas a contribuição ela vai muito além daquilo que a gente dispõe, às vezes no bolso, mas daquilo que a gente dispõe no coração. Dentro disso, dentro dessa reflexão, infelizmente a gente não vai conseguir compartilhar a imagem, mas a gente compartilha o texto. Vai dar certo, então tá tudo certo. Dentro disso, a gente vai explorar um pouquinho mais 2 livros que eu trouxe para compartilhar com vocês, que vai ser um item do livro Pão Nosso, que é o item Contribuir, e o outro item, Palavras de Vida Eterna. E esse item ele se chama Melhorar para Progredir. Quando a gente associa essa questão da melhora, a gente pensa assim, poxa, Jéssica, mas estou na caminhada e eu preciso buscar adquirir muitos recursos ainda para eu encaminhar alguma coisinha. E realmente, a gente precisa sim adquirir recursos. Muito obrigada. A gente precisa adquirir recursos psíquicos, emocionais, espirituais. Mas como que a gente vai adquirindo os recursos? Vivendo, aprendendo, convivendo, compartilhando. A gente não nasceu pronto. A gente vai se desenvolvendo nesse processo. Então, quando a gente pensa assim, eu vou contribuir, eu vou compartilhar o quê, Jéssica? Com o que eu tenho, com o que eu sou. Hoje, vocês vão compartilhar com uma parcela X ou Y. Amanhã, 2X. E assim vai. A contribuição ela é contínua, quando ela é feita com boa vontade, com dedicação. Inúmeras obras a gente pode explorar sobre essa questão da boa vontade. Dentro do item Pensamento e Vida, a gente vai ver. Existe um item chamado Boa Vontade e o outro item seguido chamado Má Vontade. A boa vontade, gente, ela abre portas. Mas a gente vai fechar um pouquinho mais esse telhado. Agora eu vou jogar nas telhas, agora a gente fecha melhor o telhado. Então, para ilustrar um pouquinho essas nossas reflexões de hoje, como eu disse, eu deixo as 2 sugestões de leitura do Pão Nosso, do item Contribuir, e do Palavras de Vida Eterna, o item 7, Melhorar para Progredir. Eu vou mesclar as nossas reflexões com esses itens também, caso dê eu leio uma síntese deles. Mas aqui eu quero voltar para quando a gente pensa em doação, muitas vezes a gente faz a conexão com aquela parábola dos talentos. E relembrando a parábola dos talentos, a gente tem o livro Luz Acima, de Francisco Cândido Xavier com o irmão X. Vocês querem que desligar a luz para ficar mais visível ou tá tranquilo? Tá dando? Ok. Então, no item Lembrando a Parábola, a gente vai fazer realmente uma semelhança com a parábola que Jesus contou aos servos. Lembra que existiam os servos e Jesus foi compartilhando então os talentos? Ele conta, que o Senhor compartilhou os talentos. Aqui a gente vai falar mais ou menos assim. Só que a gente vai dar nome a esses talentos para a gente poder olhar para dentro da gente e perceber que talento que a gente tem que a gente pode utilizar. Certo? Então, dentro disso, a gente vai falar, existiam 3 servos. E ao enviar 3 servos de confiança para servir em sua propriedade distante, onde milhares de trabalhadores em diversos degraus
de virtude e de sabedoria, trabalhavam, cuidavam da terra, cuidavam, né, dos afazeres dentro daquele recurso, daquele senhor, foi chamado então a presença daquele senhor, né, do senhor da terra, 3 servos. E dentro deles foi distribuído, de acordo com as capacidades, talentos. Foi distribuído a ele, foi dado a eles alguns talentos. Aí você pensa assim, poxa, mas como que ele fez essa distribuição? Eu simplesmente peguei aqui o primeiro que eu vi? Não. Ele conhecia cada trabalhador que ele estava na terra dele. Ele conhecia cada capacidade, cada talento. E dentro disso, ele sabia o que cada um dedicava, o que cada um desejava fazer. Dentro do item contribuição, dentro daquele item que a gente comentou sobre aprimorar, a gente vai trabalhar justamente essa lógica. Quando eu me dedico a abrir mão de mim, dedicar um espacinho de tempo para fazer o bem para o outro, eu me aprimoro. E aí, aquela pessoa aprimorada, aquela pessoa que, por exemplo, para ficar mais fácil, a pessoa que sabe fazer bolo, eu vou chegar aqui dentro do nosso encontro e falar assim, quem sabe fazer bolo? Algumas pessoas vão levantar a mão. Eu vou pegar uma pessoa que não sabe fazer bolo para fazer um bolo para a gente? A lógica é que eu pegue alguma que saiba fazer bolo, certo? Mas concordam comigo que ela tem que levantar a mão? Ela tem que ter boa vontade de se dispor ao processo? Assim é. Então o Senhor, Ele conhece os seus servos. Claro, à medida que a gente vai convivendo, é fácil, eu já sei quem vai fazer, já sei quem são as pessoas que fazem o bolo. Mas aí eu pergunto, fulano, você gostaria de fazer o bolo? Não. Tudo bem. Outra pessoa, gostaria de fazer o bolo? Ah, eu aceito. Ótimo. Às vezes ela não tem todos os recursos para fazer aquele bolo, mas eu falo, não preocupa, os recursos eu empresto. Eu só preciso que você tenha boa vontade. E assim é Deus conosco. Então, Ele nos conhece no íntimo. E Ele fala, Jéssica, vem aqui, vamos trabalhar? Senhor, mas eu não estou pronta. Não te preocupa, eu te empresto os recursos. Você vai aprimorar. Você tem boa vontade? Tem sim, Senhor. Então vamos. O resto a gente vai dando com o tempo. E aí Ele vai colocando a nossa vida, educação, pessoas queridas que vão nos auxiliar, pessoas que vão nos desafiar, situações que nos aprimorem, para mostrar que o nosso coração é dele. Então ali, quando a gente parte para servir ao Senhor, a gente não está partindo por ego. Não, ilusão. É para Ele trabalho. A gente vai aprimorando. À medida que eu me desenvolvo fazendo algo, eu vou ficando melhor. A primeira vez que alguém fez alguma coisa na vida, andar de bicicleta, fazer um bolo, fazer arroz, fazer feijão, etc. Foi maravilhoso? Se foi, talvez foi um pouquinho de sorte ou um pouquinho de auxílio, né? Mas às vezes a gente percebe que da primeira vez não sai bom. Às vezes a gente queima, perde o tempero, é um pouquinho a mão. Mas à medida que vai fazendo, você vai ganhando experiência. Você vai começando a ter mais desenvolvimento naquele processo. E assim foi, então. O Senhor chamou os seus servos e falou, vou colocar nome só para ficar mais fácil para a gente imaginar, ok? João, vem até mim. E para o João, ele conduziu, então, com alegria e prosperidade, saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Esses foram os talentos dados a ele. Percebeu aqui que eu não falei nem no momento de uma questão que está distante da nossa realidade? Às vezes a gente não tem os 5 talentos, mas a gente tem 3, 2, 1, ou às vezes os 5 até mais. Mas a gente não olha para as coisas que a gente tem como sendo um talento. A gente distancia tanto daquela situação, Jéssica, se eu não tenho, por exemplo, paciência, se eu não tenho riqueza, então não tem como eu dar isso, mas eu tenho outra coisa. Tudo bem que eu não sei fazer bolo, mas eu sei fazer o quê então? É isso, é essa boa vontade de servir. Então, bem, para esse, ele deu, então, os 5 talentos. E ele pede, multiplicai-os aonde fores, em benefícios dos meus filhos e teus irmãos, em situação inferior à tua, encurvados ao solo do planeta, que estão trabalhando ali, né? Então, a mesma coisa de Jesus, ele chega para nós e fala, meu irmão, vamos fazer uma coisa? Você tem aquele talento, vamos aprimorar? Ou você tem aqueles talentos, vamos aprimorar? Mas não só para ganho pessoal, que à medida que você vai aprimorando, como a gente falou, a pessoa que faz o bolo não vai ficando boa para fazer bolo.
Isso é um recurso que ela passa a ter. Ela passa a ter aquele feeling. Só às vezes de sentir o cheiro do bolo, ela fala, tá pronto. Ela começa a se aperfeiçoar no processo. E isso é muito interessante. E aqui ele fala, então você vai doar aonde você for. Para o segundo servo, ele passou então, para auxiliar no esclarecimento e no auxílio do mundo, a inteligência e o poder. Então ele falou, você vai transportar consigo essas duas preciosidades. E aí ele pede, estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Dentro disso, ele então levou ao terceiro servo. Ele foi ao terceiro servo. E ele pediu, então ele deu a ele um talento. Um talento. Que foi a dor. E ele pede, apossa-te desta lâmpada sublime. A dor, que ele então ofereceu a esse servo, ela tinha um dom celeste da iluminação espiritual. Acende-te em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e aos seus semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Olha só, aos outros ele deu e pediu, olha, vai lá e auxilia, vai lá e conduz nessa, estende essa bênção a todos aqueles que eu não posso ir. Então, enquanto sendo um ser humano, enquanto sendo uma pessoa, eu não posso chegar às vezes lá na casa da sua vizinha, na casa do seu filho, na casa da sua mãe, e falar para ela, se ela não estiver aqui, às vezes se ela não estiver vendo o vídeo. Mas você pode. Você veio aqui, você teve essa colheita. Agora você vai semear. E assim são. Vocês são trabalhadores de boa vontade? Claro que são. A gente só tem que despertar isso na gente. Às vezes a gente acha que a gente está precisando o tempo todo só aprender. Mas a parte do processo, a dinâmica do processo é o aprendizado e a doação. Eu vou aprender para contribuir. E aí eu vou aprender outras coisas. Eu vou descobrir coisas que eu não sei. Aí eu vou descobrir outras coisas que eu preciso aprender. E assim é contínuo o processo. E aí eu vou perceber que aquele irmãozinho que foi colocado do meu lado foi para me mostrar o que eu já aprendi e o que eu ainda preciso aprender. E à medida que essa convivência for ficando mais intensa e mais forte, eu vou perceber o que já entrou dentro de mim verdadeiramente. Voltando então ao texto, eu coloco adendo que eu vou fazendo essas conexões para que a gente expanda um pouco mais além do texto. Mas só em cima do texto a gente conseguiria fazer grandes reflexões. Em seguida, ele fixou então os 3 colaboradores que partiram dentro dessa jornada e aguardou que eles retornassem para prestar-lhe contas. Então a gente veio para a encarnação com algumas missões, entre aspas, com algumas situações nas quais a gente tinha que passar. Eu fiz alguns empréstimos lá, alguém assinou meu cheque especial ali e falou, Jéssica, estou te emprestando agora, você vai lá e multiplica as bênçãos que você já adquiriu. E não te preocupa que você vai adquirir muito mais. Assim com cada um de nós. Para a Larine, para a Fernanda, para o Mauro, para o Bento, e assim vai. Então todos nós adquirimos esse empréstimo. Adquirimos misericórdia e bênção. E assim o tempo foi caminhando. E correu o tempo e finalizado o tempo, esses servos então vão retornar e assim ele vai prestar o quê? As contas. E aí a gente vem e pensa, poxa, mas é muito óbvio que a pessoa pode fazer com um talento. Só dá para esperar isso. Não. Cada um vai utilizar uma semente de determinada forma. Se eu der um milho para vocês aqui, vocês podem plantar o milho, vocês podem fazer bolo, vocês podem estourar para fazer... por exemplo, eu não determinei qual milho. Pode ser milho de pipoca, vocês vão estourar para fazer pipoca. Pode plantar para fazer graminha, para o gatinho comer. Várias coisas. Mas depende da qual a minha habilidade, do que é a minha disposição. E aí, para o primeiro servo, que ganhou o quê? 5 talentos, que foi a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. O que ele produziu? Com a saúde, ele adquiriu o tempo. Com a riqueza, ele adquiriu a gratidão.
Com a habilidade, ele adquiriu a estima. Com o discernimento, ele adquiriu o equilíbrio. E com a autoridade em teu nome, ele adquiriu a ordem. Então, quando a gente olha o servo e pensa, caramba, mas era uma coisa mais simples, ele transformou em tantas outras coisas. E aqui volta, a gente poderia destrinchar cada um desses talentos e cada um desses recursos que ele ganhou e do que ele fez. Olha para cá, pessoal. E pensa o que a gente tem desses talentos ou de outros talentos, o que a gente pode criar e aperfeiçoar. E assim a gente parte, então, para o relato desse senhor que ficou muito feliz por aquilo que ele recebeu. E ele, então, diz, então, por ter utilizado bem os meus talentos, eu vou te conceder outros talentos, outras atribuições que vão ter mais importância e mais impacto. Ou seja, hoje a pessoa levantou a mão porque sabia fazer bolo. Amanhã ela sabe fazer bolo, brigadeiro, docinho, sabe fazer o arroz e feijão, porque ela tem boa vontade e dedicação. Então hoje o que eu sei fazer, Jéssica? Eu sei orar. Hoje o que eu sei fazer? Eu sei dar um passe. Hoje o que eu posso fazer? Pedir socorro daquele que necessita. Hoje o que eu posso fazer? Ter paciência. Hoje eu posso fazer um convite. Inúmeras são as portas que a gente pode utilizar. E aí então a gente passa para o segundo trabalhador daquele senhor. E esse trabalhador, ele tem então a inteligência e o poder. Com a inteligência, o que ele fez? Trabalhou. E com o poder, ele atraiu o progresso. E assim nos é. Tenho boa vontade? Sim. Eu vou começar a abrir muita porta. Porque eu vou sair de mim. Eu vou além de mim agora. E aí, o Senhor falou para ele, já que te revelastes leal, pelo pouco, eu vou te confiar mais. Eu vou te dar um pouco mais. Mas isso também vai ter mais atribuições, vai ter um pouquinho mais de responsabilidade? Claro que vai, mas ele se mostrou fiel. E às vezes a gente pensa assim, vendo lá nos outros comentários dos outros itens agora, Jéssica, mas eu queria tanto aprender a amar, eu queria muito aprender a servir. Eu queria ser esse bálsamo divino que Deus chega em mim e Ele utiliza para que eu fale para os outros. Boa vontade, não é? E agora? Agora eu vou ter que começar a fazer um pouquinho de esforço. Estudar para aprimorar essas capacidades. Conviver com pessoas que fazem isso e ajudam muito. Vir a este ambiente, receber os tratamentos. Mas eu vou ter que abrir mão de outras coisas também. Como assim? Eu não falei que eu quero aprender a amar? O que é que o amor anda de bracinho dado? Com o perdão, com a paciência, com inúmeras virtudes. Aqui eu vou ficar a noite inteira colocando, vocês vão me lembrar inúmeras virtudes aqui. Então, para eu aprender a amar, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu acho que é certo, que é não, mas o mundo é assim, o outro pensa diferente. Então eu vou ter que escutar o outro, eu vou ter que dar espaço para o outro, eu vou ter que entender o outro. Aí eu vou aprender a amar. Então quando eu chegar a um trabalho de tratamento, de cura, para auxiliar aquela pessoa que está ali, eu sei que ela é uma necessitada, porque ontem eu também fui. Então eu vou ter tolerância, eu vou ter compreensão, e aí vai, gente. A gente abre porta para um monte de coisa. Mas sempre que a gente faz uma escolha do bem divino, a gente vai abrir mão de algumas coisas que a gente repetia como padrão? Sim. Se eu quero servir, eu vou abrir mão de fofoca, maledicência, de pessimismo, e aí vai. Faz parte do processo, mas a gente vai se beneficiar muito. Porque aquela história, se eu pego aqui agora, tem um rio passando aqui. Cada um de vocês tem um potinho. Ou mais de um. Mas pegando um potinho de exemplo. Vocês têm um potinho. Se esse potinho está cheio de outras coisas, como reclamação, como dúvida, como medo, como impaciência, um monte de coisa, fica aquela lama embaixo do potinho. Vai ter espaço para água limpa? Sim ou não? Não tem. Aí como é que eu vou adquirir essa água limpa que está jorrando nesse rio? Eu preciso lavar o pote.
Mas como que eu vou lavar, Jéssica? Dedicando tempo. Eu vou estar ali, abaixar no rio, pôr a aguinha dentro, esfregar e tirar. Eu tenho que dar esse tempo no meio do processo de limpeza. Mas à medida que, toda vez que eu vou fazendo esse processo, concordam comigo que o pote vai ficando cada vez mais limpinho? Vai tendo cada vez mais espaço para água? E assim cada vez mais. Hoje eu pego um potinho, cabe 5 ml, amanhã 30, depois de amanhã 70, depois 150 e vai. É um progresso contínuo. Se eu abrir espaço em mim, tirar aquela lama que está presa ali, a gente vai progredir. Então não pense vocês que vocês estão só no processo de Jéssica, que hoje, terça-feira, eu vim para receber. Verdade. Mas quem aqui acredita que veio para doar? Quem veio para receber? Quem veio para doar? É um processo mútuo. Eu recebo de vocês. Vocês sabiam disso? Tudo que vocês estão sentindo aqui agora, vocês acreditam que vocês estão projetando para cá? Sim ou não? Acredite que vocês estão projetando para mim. Então você vai melhorar. Amém, Senhor. Porque é isso que eu quero. Amém, Senhor. Exato. Isso. Muito bom. Então é essa a lógica, gente. Vocês entram em qualquer ambiente, vocês sempre estarão sendo instrumentos divinos naquele ambiente. Sim. Não pense aqui que a gente vem na terça-feira só para receber. Vocês estão doando. Então vamos começar a ter esse barrinho tirado de lado e receber essa água límpida, nessa fonte de luz que aqui nesse ambiente tem. Vocês estão doando. Recebam a luz de Deus para doar cada vez mais. À medida que esse processo vai acontecendo, vocês vão ficando cada vez mais forte, mais renovado nisso. Então acreditem em vocês. Deem espaço para isso. A cura vai entrar? Vai. Mas o exemplo que eu sempre gosto de dar. Se eu acendo uma velhinha hoje e ela está passando, ela está com a velhinha apagada, ela acendeu a minha velhinha, ela vai acender a dele assim, e aí vai, espalhando as velhinhas acesas. Se um dia, alguma tempestade íntima que seja, aconteceu comigo, a minha velhinha apagar, eu vou estar no escuro? Não, gente. É só eu virar para o lado. Eu não acendi vela? Então vai ter vela para me acender. Então confia nesse processo. E aí a gente vai partir então para a última virtude, para o último talento que foi dado. Agora a gente finaliza esse item então. O último talento era qual talento? A dor. Aí a gente pensa assim, isso não é talento não. Isso não é talento não, Jéssica. Isso aqui é punição. Calma. A gente vai entender um pouquinho mais o processo. Então o Senhor acercou-se do terceiro servo da expedição e devolvendo intacto, ele nem mexeu, ele nem observou, ele nem olhou, ele fala: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, e que colhes onde não semeais, e que ordenas por toda parte. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, tremendo-te o juízo, escondia na terra, repondo-a agora em tuas mãos. Ou seja, te devolvo agora. Mas eu escondi, porque ela era pesada demais. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constitui desagradável recordação por onde passei. Estorvou-me os desejos, de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. O poderoso, ou seja, o Senhor, contemplou, olhou para ele e disse enérgico: servo mau e infiel. Como podereis multiplicar minha bênção se nem ao menos te deste o esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se te mantivestes a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou algumas gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que agora em diante passarão sobre ti. Criastes fantasmas que nunca existiram, multiplicastes preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear com simples tolo no avanço do círculo de minhas obras. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero, e de revolta e vens
e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que a minha presença te infunde quando fostes tão somente preguiçoso e insensato? Opa! Senhor da glória! Aí a gente olha e fala, mas olha isso. Jéssica, mas é porque eu não tinha recurso para lidar com essa situação. Aí o que eu fiz? Eu tenho medo, então eu tenho medo lá, quando chegar entre aspas, a gente vai usar uma... Não vou usar essa analogia, não. A gente tem medo de chegar depois no momento pós-desencarne, e aí a gente ser cobrado, né? Ah, mas peraí. Dentro do outro item que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar no texto hoje, a gente vai falar sobre o quê? A boa vontade do amor. Eu amo, eu aprendi a desenvolver, eu tenho dedicação àquilo ali que eu estou fazendo? Tem. Então faz, meu filho. Doa. Pede auxílio. Você vai receber. Preocupa não. Então quando a gente olha pra gente e pensa, mas Jéssica, eu sou um vasinho de lama. Todos nós um dia fomos, estamos, e talvez por algum longo tempo ainda estaremos, mas todo dia que eu me dedico a me lavar nessa bênção divina, nesse rio que circula dia a dia no nosso caminho, aí o que acontece? A gente muda. Eu vou abrindo espaço para uma coisa nova entrar. Aí a gente vem então dentro do texto e ele fala, o Senhor, a dor era a tua oportunidade sagrada e única. Quando ele fala que é única, significa que ele tinha outra coisa para preocupar? Não tinha. Ele só tinha uma coisa que ele podia colocar esforço. Às vezes a gente tem um monte de coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente tem que preocupar. E a gente tem que saber avaliar e falar, olha, vou tirar isso aqui de lado, porque isso aqui não é tão importante nesse momento. Isso é. Aqui o que ele está falando? Você tinha um empréstimo só. Você podia dedicar 24 horas do seu dia para isso aqui só. Não precisava gastar mais. Você não tinha que estar preocupado em um monte de recursos. Era só um. Mas o que você tinha que fazer com ele? Olhar, avaliar, entender, aprender com aquele recurso. E ele fala, você, no caso você, repeliu o dom que te confiei. E voltando à sombra do desespero que você abraçou, você simplesmente não fez nada com aquilo ali. Simplesmente enterrou esse talento. E aí, o que acontece? Ele não entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento, quando se viu sozinho nas trevas do exterior. O que acontece? Quando eu estou desesperado, quando eu estou sozinho, eu posso pedir ajuda, não posso? Sim. Eu posso recorrer a instituições que às vezes eu nunca saberia que existiam. Eu posso recorrer a trabalhos, eu posso vir ser alguém que está do meu lado, que fala assim, Jéssica, eu estou vendo que você está precisando de um auxílio, eu sei um lugar que é maravilhoso, que vai te ajudar muito. Vamos. A pessoa que está querendo verdadeiramente mudar, ela vai. Fala, vamos. E aí ela vai abrir um horizonte de recursos que ela nunca viu na vida antes. Ela vai falar assim, Senhor, eu não sei como agir, mas eu estou aqui. Utiliza a Jéssica, utiliza o João, utiliza o Joaquim, utiliza, Senhor, eu estou aqui, de bom coração, eu estou precisando tanto que o Senhor fala comigo. Fala, então está precisando? Vem cá, vamos trabalhar um pouquinho, que você vai ver que o outro tem uma dor, e que dentro desse trabalho você vai até esquecer da sua dor. Ou então, nesse trabalho, você vai acender sua velhinha. Então, quando você estiver passando os buraquinhos, você vai ter com a velhinha acesa, que é a velhinha do trabalho, e você vai ver. Você não vai cair no buraco. Mas vem, vou te dar recurso. E a gente começa a acreditar na gente. Fala, poxa, eu posso auxiliar. Então, esse é o convite que eu trago para vocês na noite de hoje. Acreditem no potencial que vocês carregam. Lembra sempre disso, aonde quer que vocês estejam. Em casa, no centro, conversando com a vizinha, em qualquer lugar. Vocês são instrumentos de luz. Tem boa vontade? Sim ou não? Oxi. Vou falar mais perto, um pouquinho, fica mais alto. Tem boa vontade? Opa, tenho! Então, dedicamos e peçamos ajuda a Deus. Fala assim, me usa. Ele fala assim, Jéssica, vou te usar. Mas vamos deixar de lado a fofoquinha? Mas vamos deixar de lado a invejinha? Mas vamos deixar de lado, então, a má vontade? Mas vamos deixar de lado a preguicinha? Eu vou te usar. Mas eu vou te usar à medida que você for aprendendo a fazer. Porque ele não vai falar pra você, vai falar pra Jéssica, Jéssica, faz bolo. E a Jéssica vai falar, mas eu não sei fazer bolo. Ele não vai me dar essa
Se eu não estou preparada, mas se eu tenho boa vontade de falar, Senhor, o Senhor quer que eu faça o bolo? Na hora. Me mostra a receita. Me mostra onde, com quem eu aprendo. Pronto. Então é esse o convite, meus irmãos. É um convite do trabalho no bem. Vocês vão receber inúmeras bênçãos. Assim como todos vocês já recebem, todos nós recebemos e todos vamos receber mais ainda. Só que lembra do que a gente falou? Quanto mais aperfeiçoada a gente fica, mais a gente recebe. Então, os talentos são capacidades que eu adquiro ou que eu desenvolvo, que vão ser utilizadas em benefício próprio e em benefício coletivo. Acreditem na oportunidade de iluminação que esse momento de hoje, que tantos outros momentos dão a vocês. Nunca se esqueçam do Divino Mestre, que nos acolhe, nos ampara, nos consola e nos fortalece. Que Deus esteja sempre em nossos corações e Ele nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.